Hoje nós estamos aqui no Impulso Cast com uma mulher maravilhosa, que ela vai da educação física, biomedicina e nutrição. E acabei de saber que até competia com cavalos. Estou impressionada. Marcela Grisotti, seja muito bem-vinda ao Impulso Cast e queremos saber essa sua história, então como que foi passar de várias coisas, você domina tudo ainda hoje? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu tive as minhas duas primeiras formações foram há 23, 24 anos atrás, que foi a educação física e a nutrição, Uhum. né? E durante esse período, como professora dentro da universidade, a gente tinha os projetos de extensão que a gente ministrava dentro do curso de Educação Física e Nutrição, e a gente tinha o projeto de cavalos com as crianças, que a gente atendia a comunidade. Então, a minha paixão começou aí, mas na verdade já tinha um pouco da infância, porque sempre minha família teve presença com fazenda, e meus tios, meu avô e até meu pai. Mas não era nesse período, quando a gente era criança, que a gente tinha essa experiência aí com os cavalos, né? A gente só montava para poder ir no pasto, ver gado e voltar. Quando eu comecei com a atividade dentro da faculdade, a gente percebeu essa influência na utilização do cavalo com as crianças. E aí, posteriormente, eu acabei me apaixonando pela equitação, no sentido de fazer três tambores, baliza, com cavalo árabe especificamente, né? E depois de 25 anos que foi aparecer a biomedicina dentro da minha vida, dentro da minha Depois história. de 25 anos que veio a A biomedicina, terceira formação. a terceira, qual que foi a primeira formação? Educação física junto com nutrição. Eu formei as duas faculdades Como juntas. você conseguiu, menina, fazer duas coisas ao mesmo tempo? As pessoas perguntavam se eu tomava algum remedinho, alguma coisa, mas era Como? assim: nutrição de manhã, os estágios à tarde e à noite eu tinha o curso de educação física. E naquela época a gente tinha aulas aos sábados, né? Então de manhã era nutrição e de tarde era educação física. A minha mãe até falava assim: Marcela, eu vou comprar uma kitnet para você ficar na frente da universidade. Você só vem final de semana para casa, porque normalmente eu não. Era muito corrido. Eu saía de casa de manhã e só voltava de noite, né? Imagina, para quem faz uma só já é corrido conciliar trabalho, Sim. estágio e a faculdade. Imagina com duas E faculdades. aí, depois desse período, o que que aconteceu? Eu comecei a ter uma visão de ter a clínica, começar a me desvencilhar da universidade, porque eu já estava há 15 anos como professora universitária, e meu esposo sempre falava assim: Marcela, você precisa ir além, você está muito fechada dentro da universidade, né? A universidade, ela tem aquele começo, meio e fim, né? E você precisa despertar que você tem muita coisa para você trabalhar e ele que me instigou até ir para essa área do rejuvenescimento íntimo, porque na época quando a gente montou em 2017 a clínica, ele numa viagem, ele viu o equipamento, ele chegou, ele conversou comigo, falou: Marcela, acho que agora aqui é o momento da gente entrar nessa outra área, que vai ser uma área que vai dar um boom. Isso eu vou te dizer que foi mais ou menos 2017. Eu falei para ele: 2017. não, você tá, né? O que que você está fazendo, gente? Eu já tenho duas faculdades, duas crianças pequenas, a clínica em andamento, e eu vou ter que ir para uma terceira faculdade. E aí, depois, né, em 2017, eu fui para uma terceira, 2018, uma terceira faculdade. Achei que eu ia trabalhar com rejuvenescimento íntimo só como orientação, ter os meus profissionais, né, no sentido de deles atuarem. E, Uhum. na verdade, o que aconteceu foi que eu gostei de trabalhar com essa área e eu não entrego ela para ninguém. A doutora Marcela é especialista, é referência em rejuvenescimento íntimo. Eu quero saber mais, porque eu estou muito curiosa, não conheço. E ela trata, assim, as pererecas. Eu quero saber tudo, tudo. Me conta o que que é, o que que proporciona e por que que veio essa paixão. O rejuvenescimento íntimo, ele é um trabalho que a gente realiza tanto a parte estética quanto funcional.
Então, quando o paciente ele chega com a sua queixa, a gente já sabe o que que a gente vai propor para poder melhorar aquela queixa do paciente. Então, a queixa ela pode ser frouxidão, atrofia, menopausa que provoca ressecamento, uma flacidez que ela pode estar acontecendo de forma externa. Então, as mulheres elas têm a queixa. Eu falo assim, às vezes a gente olha para o rosto, a gente vê a queixa do rosto. Mas o olhar para o íntimo, muitas vezes, é aquilo que está ela naquele momento sozinha, né, que tem um espelho em casa que denuncia que ela está olhando naquilo que está te incomodando, uma flacidez, ou até mesmo uns grandes lábios avantajados, ou pequenos lábios avantajados. E dentro dessa parte da estética, a gente tem como trabalhar tanto a forma da parte funcional, quanto da parte estética daquilo que está te incomodando. Então envolve tudo. E são várias técnicas diferentes. O que é possível fazer? Dentro do rejuvenescimento íntimo, a gente tem os equipamentos. O que que eu trabalho hoje lá na prática? Eu tenho um equipamento que chama Enigma, que ele é a radiofrequência íntima, que ele promove ondas eletromagnéticas para poder fazer contração de colágeno. Em alguns momentos eu associo com microfocado, que é o High Pro, que é da mesma empresa que chama Contourline, né, que a gente utiliza. O High Pro, ele faz pontos de coagulação para poder fazer retração de pele. E o jato de plasma, que ele chama o Ray Trace, ele faz tanto a retração quanto o clareamento. Então, é necessário fazer uma anamnese, é necessário fazer uma avaliação para entender o nível de flacidez que está nessa região, para a gente poder propor um protocolo para poder melhorar. Então, muitas vezes eu tenho que associar o Enigma com Ray Trace ou o Enigma com High Pro. Ou só ficar no Enigma, ou só ficar no High Pro. E depois dessas sessões, né, de protocolo, que às vezes pode ser uma, duas, três ou quatro sessões, a gente pode já evoluir para os minimamente invasivos, que seriam os injetáveis, né, que a gente pode propor uma melhora de acabamento que a gente fala para aquela região. Porque muitas vezes o que, que acontece? É uma ruga que está muito mais aparente. E aí essa ruga, ela precisa do injetável, mas também precisa da associação do equipamento. Porque o Uhum. equipamento ele vai tratar o tecido. O injetável ele vai entrar para ele poder resolver o problema pontual. Então depende do que a paciente está almejando para aquele momento do protocolo, da consulta. O que, que ela espera, né? Se ela espera algo prolongado ou algo pontual, que é aquilo que ela olha e vê, eu quero que melhore. É isso. Então ela pode estar tratando tanto os dois, de dentro para fora. E uma pergunta, dói? Não dói. Sério? Essa é Nada, essa nada, é nada? essa eu vou Porque te a primeira coisa que eu pensei, falei, gente, porque qualquer coisa lá embaixo dói. Eu fui fazer depilação a laser, doeu. Não, o tratamento íntimo com esses equipamentos, ele não dói, ele não é doloroso, por quê? A gente utiliza gel de ultrassom, principalmente no Enigma e no High Pro, e são ondas de calor. Então ele é quentinho, ele não vai lesionar o tecido. Uhum. Agora, quando eu vou trabalhar com jato de plasma, às vezes é necessário colocar um pouquinho de anestésico tópico, só que a região é mucosa. Ela anestesia muito rápido, é igual, Uhum. igual a boca. Você vai fazer os lábios, você coloca um pouquinho de anestésico tópico, em poucos minutos você sente que ele anestesiou. E a região íntima também é dessa forma. Então você não sente nada. Os tratamentos são indolores. Ai, que maravilha, já quero fazer todos. Porque você traz uma transformação para as mulheres, uma transformação tanto estética, mas a principal transformação não seria a emocional? O que que eu percebo, né? Na primeira consulta, às vezes ela me traz a queixa. E ela tá ali, cabisbaixa, machucada, no sentido de emocionalmente, é uma parte que tá me incomodando, e que E tá feio, você é entendeu? feio. Como que chega essas mulheres nos seus consultórios? Quais são assim as principais queixas? O que você sente? Elas reclamam da flacidez, elas reclamam da frouxidão, por exemplo, na hora da relação sexual, da perda de xixi na hora que ela tá tossindo,
ou na hora que ela está fazendo exercício físico, pulando corda, por exemplo, ou no momento que ela está dando uma risada com as amigas, gargalhando. Então, às vezes a gente tem queixas que são isoladas, mas elas são combinadas. Eu tenho incontinência urinária junto com a frouxidão, ou eu tenho incontinência urinária associado com a flacidez vulvar. Ou eu tenho a incontinência urinária associada, por exemplo, com aumento de clitóris, porque foi por conta do uso de hormônios, né? Então, essas queixas, elas vêm na primeira consulta e quando elas já fazem a primeira sessão e elas veem a diferença, é muito interessante a mudança de comportamento delas para a segunda sessão. Na Elas vêm, primeira sessão, a gente já já vê vê. diferença, já vê diferença. Fantástico. E aí elas vêm para a segunda sessão mais arrumada, maquiada, muda a autoestima dela. Você percebe assim, o impacto. Você que já tem um olhar clínico, já está há tantos anos com isso, então você já percebe logo de cara, você fala assim, O e fiz a jeito. diferença aqui. Isso, por quê? Porque ela experimentou a primeira sessão, viu que deu diferença. Ela vai para casa e quando ela volta dali 15 dias para a próxima sessão, a gente já consegue perceber essa mudança emocional e de atitude delas e também o relato dentro do consultório das melhoras que tiveram só com uma sessão, sendo que a gente às vezes fez o protocolo com 4. E essas sessões, qual que é a diferença, assim? Tem muito tempo de uma para outra? É rápido? Como seria? Eu gosto de sempre deixar elas entre 15 dias, no máximo 30 dias, porque às vezes tem alguma viagem da paciente. Por que de 15 em 15 dias que a gente faz essa aplicação? Para respeitar o tempo de atuação da onda do equipamento. Então, quando a gente coloca uma frequência no tecido, nós precisamos esperar que em 15 dias ele evolua e ele começa a realizar a queda. Então, não é necessário ficar fazendo semanalmente para poder alcançar o resultado que eu gostaria de ter. O interessante é fazer a sessão, esperar 15 dias esse tecido se recuperar daquilo que você colocou, que é uma onda, que é um calor, e depois a gente reaplica novamente isso na segunda sessão. E assim sucessivamente até atingir 4, 5, 6 ou até 8 sessões, que é o indicado por ano. Então, existe uma quantidade de presença nessa radiofrequência e nesses pontos de coagulação do microfocado, que é no máximo 8 sessões por ano que a gente tem que executar na região. E você falou que passam 8 sessões por ano. Eu fui lá, fiz o meu tratamento, fiz ali, quis a melhora. Eu tenho que fazer todo ano? Como que funciona? Ou, porque você falou injetáveis, né? A gente sabe que injetáveis no rosto não tem a durabilidade para a vida inteira. Então, ele é proporcional ali. Como que funciona seria o quê? Uma harmonização íntima? É assim que se fala? Quando a gente fala harmonização íntima, é porque assim, um tá maior, outro tá menor, a gente vai consertar, né? Vocês vão você, Gris, você vai conseguir, Deixar ela Marcela, deixar tudo simétrica. bonitinho? Simétrica. Elas Porque ficam o natural é tudo lá. É muito difícil ver uma simétrica, natural. muito difícil, mas às vezes a gente consegue, nessa associação, deixar elas mais assimétricas. Mas o que que acontece? Quando ela vem para o tratamento, que a gente coloca essa frequência na região, a gente já percebe uma retração no momento. Então, naquele momento, que eu percebo que uns grandes lábios ela está um pouco maior e o outro lado está um pouco menor, esse lado que está um pouco maior, eu preciso trabalhar um pouquinho mais para ajudar esse tecido a fazer uma retração. Porque a primeira coisa que eu pergunto, quando você era jovem, você estava nesse perfil? Você tem memória de como que era a sua região íntima? Quando você tinha 14 anos ou 18 anos. Então, existe uma memória do tecido que ele vai conseguir retrair no máximo que ele conseguir. Só que assim, quando a gente pensa em envelhecimento, o envelhecimento ele é recorrente. Todo mundo envelhece as células todos os anos. Então, o que que eu sempre falo para paciente? Envelheci no rosto, eu também estou envelhecendo na região íntima. Ela é uma pele normal, igual a pele do rosto. Então, se eu faço um tratamento com 4 sessões no primeiro ano, eu preciso fazer uma manutenção de 2 sessões no próximo ano.
Ou se eu fiz os injetáveis, eu preciso também dar uma manutenção com esses injetáveis, porque o corpo vai continuar envelhecendo. E a pele da região íntima também vai continuar envelhecendo. Então, é um tratamento constante e anual. A gente vai melhorando as queixas, às vezes isso vai espaçando, né? No início, quando você não tratou do rosto, deixou craquelar tudo, você demanda mais sessões para poder tratar e melhorar aquilo que você precisa, o contorno, um perfil ou uma ruga que esteja aparecendo. A mesma coisa na região íntima. Se você deixar para ir cuidar quando ela já está com muita flacidez, vai demandar mais sessões no início, mas depois a gente fica num projeto de manutenção. Todo ano elas vão voltar em mim para a gente poder Então, fazer. as suas pererecas, elas estão lá recorrente. Então, Não tem como recorrente. elas irem uma vez te abandonar, porque depois que vê o resultado, Não deixa. não deixa. É impossível depois que vê o resultado. Que pena que a gente não pode mostrar fotos, Não, né? se tivesse como mostrar as fotos, eu teria, acho que, paciente até meia-noite. Até, com certeza, não tenho dúvidas disso. Porque quando eu comentei que eu ia estar entrevistando você, Hã. todas as mulheres estão curiosas. E você sabe que é Todas. interessante? Que quando ela vai no consultório para conversar comigo, ela dá um jeito. Ela dá um jeito de arrumar o dinheiro, ver proposta de pagamento, porque assim, sentou para conversar comigo, a hora que eu mostro aquilo que está incomodando ela e o que a gente já conseguiu de resultado, então a paciente acaba fechando o protocolo. Não tem como. Não tem como. O Não. protocolo é fechado ali na hora. Maridos, preparem-se, vocês vão ter novas mulheres depois que conhecerem a Marcela. É, com Você já teve, certeza. nesse tempo, quanto tempo já só com essa parte íntima? Eu comecei a trabalhar meio que eu falo que eu não tinha ainda formado a biomedicina com a família e com os amigos, isso eu vou te dizer 2018, 2019. Quando eu peguei o canudo mesmo em 2021, foi quando eu comecei a publicar isso mais abertamente no Instagram e aí trazer clientes que não eram os meus parentes, né? Então, como eu já tinha o equipamento na clínica e eu tinha que treinar a minha equipe, então a minha equipe ela ia mudando Uhum. anualmente, né? Vamos fazer o teste que mostrou, já Fisioterapeuta, fazia com todos. fisioterapeuta, biomédico, médico. Então, dentro da equipe, eu tinha um equipamento, só que eu tinha que treinar sempre que mudasse alguém da Aham. equipe. Foi por isso que eu acabei me apaixonando, por quê? Porque eu vi o resultado. É uma coisa assim, tratar a região íntima, ela não vai reclamar que um lábio ficou maior que o outro, que tá com a ruga, que essa ruga não travou, ou que, por exemplo, a sobrancelha tá mais alta que a outra na harmonização facial, acontece isso. Ai, meu nariz ainda Sim. continua. Porque ela não tá num estágio legal. Você vai lá e faz qualquer coisa e aquilo melhora e melhora a função ainda depois no ato sexual, na relação sexual, é outra situação, entendeu? Ela fica muito bem. Então, não tem como a gente ter algo negativo de: "Ai, não gostei do que eu fiz". Não tem como, não tem. Todos os relatos são positivos. São. Desses inúmeros relatos positivos, tem alguma paciente, alguma história que te impactou, que você fala assim, nossa, Desses é tratamentos? desse, assim, alguma assim que você viu assim, cara, eu salvei a vida dessa mulher de alguma Sim, forma. teve uma paciente que ela estava num momento de separação, e aí ela resolveu fazer o tratamento, porque ela estava perdendo o xixi e ela também estava tendo frouxidão, que seria como se soltasse flatos no momento da relação sexual. Então aquilo estava incomodando. Então o marido estava viajando, acho que ficou mais ou menos uns 2 meses fora de casa trabalhando, e ele voltou, e nesse período ela aproveitou para poder fazer o tratamento, né? Como não era doloroso, não tinha ponto, não sangrava, não tinha tempo de abstinência, e aí ela fez o tratamento. E quando ele retomou da viagem, foi muito engraçado, porque assim, ela não contou que ela fez, ela teve a relação sexual, e ele, tipo assim, levantou, ficou olhando para ela assim, e falou assim: "Tá diferente. O que que aconteceu?" Ela: "Nada". Eu falei assim: "Mas você não contou para ele?" Ele falou: "Não, deixa ele achar que
Foi naturalmente que eu fiz Aham. exercício na academia, que eu fiz cadeira adutora e abdutora, que eu fiz exercícios de períneo, ele não precisa saber. E aí, o que aconteceu? Aquilo melhorou o relacionamento deles. Porque como se eles tivessem retomado na juventude quando eles casaram há 40 anos atrás. Uhum. Que sentia mais apertadinha, que sentia lubrificação, que tinha perdido tudo isso, e aí melhorou com o tratamento. Nossa, que incrível. E ela ainda é minha paciente até hoje, então ela continua fazendo as manutenções E estava para anualmente. separar, E estava para separar. e não E separou. não separou. Então você salvou um Sim, casamento. Que maravilha! É tão gratificante quando a gente sim. sabe que faz a diferença na vida do próximo, né, que aquele seu conhecimento, que aquela sua expertise pôde aí gente, ela salvou um casamento de quantos anos, né, uma 40. e não só o casamento, você salva a família inteira. Sim, Então, o impacto que você causou na vida daquela família, não foi na vida de uma pessoa, foi de uma família toda. Então tu faz um trabalho muito bonito. E você falando de tudo que é feito, todos os procedimentos, isso me veio agora, a gente está num momento onde que a mulherada tá aí colocando muito chip da beleza, que tem hormônios masculinos, e você falou de um toque que me chamou a atenção. Acontece dos clitóris aumentarem. E muitas mulheres colocam o chip, às vezes não pesquisa, ou tomam outros tipos de hormônio, porque a gente quer manter não só o pique, mas também manter, aumentar músculo, tudo que hoje está muito comum. Várias mulheres estão usando. E é possível reverter? Porque incha, cresce, e algumas mulheres depois elas querem continuar com o chip, mas não querem esse colateral. Então, é possível. sim, é possível a gente melhorar esse aumento do clitóris, só que quando ele é exagerado pela quantidade de hormônio que foi utilizado, é necessário uma cirurgia. Mas a gente consegue, dentro do tratamento da radiofrequência associado com microfocado, reduzir o tamanho. Né? Então, eu tenho várias fotografias de antes e depois do tratamento. A gente percebe retração de colágeno, recolhimento desse clitóris. Ele fica um pouquinho maior, mas eu peço sempre para que essa paciente volte e converse com o médico que colocou o chip, ou que está dosando o hormônio, que está acontecendo uma evolução naquela região. Para quê? Reduzir a quantidade de hormônio, não pesar tanto a mão que eu falo, né? Colocar uma quantidade mínima que seria para poder manter a vitalidade, mas não prejudicar esse efeito colateral. Agora, quando ele é exagerado, ele aumenta sim. Realmente, mas que bom saber, ó, amigas, tem solução. E não é cirúrgico. E não é cirúrgico, não é invasivo. Você falou que ela fez isso enquanto estava viajando. Tem algum cuidado pós? Saiu na sua clínica, ela já pode ter uma relação, não pode? Como que funciona isso? Quando ela faz a aplicação do equipamento, ela tem pós-zero. Ela pode voltar às atividades dela normais, ela pode fazer exercício físico, pode ter relação sexual logo em seguida. Não existe abstinência sexual, porque não leva corte, não leva anestesia e o que a gente faz é um estímulo de colágeno na região. A produção de calor é para fazer os fibroblastos produzirem colágeno. Então, quanto mais ela utilizar aquela região, melhor é para poder melhorar. Então, se ela ficar na Hum. atrofia, que a gente fala que é não utilizar, né, quanto menos a gente utilizar, a gente vai atrofiar. Então, a gente estimula com o equipamento e ela pode sim ter relação sexual logo Ela após tem que o utilizar, procedimento. Tem. exercitar. Nunca tinha pensado nessa ideia. E os injetáveis também, ou injetáveis já precisa de mais um cuidado? Os injetáveis, eles precisam um pouquinho mais de cuidado, mas às vezes é 1 ou 2 dias. Tudo vai depender como que vai ficar a região, o inchaço, o edema, o incômodo. Porque a gente coloca bioestimuladores, a gente coloca hidroxiapatita de cálcio,
fios lisos, preenchedores. Então, às vezes incomoda um pouquinho. Não é que não pode realizar Uhum. o ato, né? Mas é que ele incomoda no É que nem quando a momento. gente faz a boca, sai de lá, É docudinho, mais dolorido, um dolorido, pouquinho doloridinho. sensível. Só que a recuperação na região íntima, ela é muito mais rápida de quando a gente faz harmonização facial. Sério? É muito, é Não muito, acredito. é muito. É muito rápido. Se a gente termina a sessão, eu gosto sempre de trabalhar associado com a laser terapia. Faz a laser terapia local e eu peço para avaliar 24 horas depois, não tem o edema, já melhorou, se ela fez um pouquinho de gelo, melhorou o desconforto, ela não vai ter problema com a relação sexual. Já pode Exerci estrear. exercício físico, caminhar, correr, ir para academia, o pós é muito tranquilo, muito tranquilo. Você acha que esse é o maior medo de todas as mulheres? Primeiro, a gente já desvendou aqui que não dói. Então, vocês podem ir, podem fazer tranquilo. E a outra, às vezes, porque não quer fazer, porque às vezes quer fazer, mas quer fazer escondido do marido, e daí tem medo, então pode fazer e já sair para namorar. Não, fantástico. Cada hora, eu acho que daqui segunda-feira eu tô lá batendo na porta da doutora Marcela. E tudo isso veio, lógico, com muito estudo, dedicação. O que que você pode passar, assim, para quem olha para você hoje e fala assim, que quer entrar nessa área? O que que você pode passar, assim, de orientação? Você dá cursos? Eu falo assim, para chegar aonde eu estou hoje, né, dentro do rejuvenescimento íntimo, demandou tempos, né? Tempo de hora de estudo, tempo de leitura de artigo, de participação de congresso, cursos em anatomia em cadáver para a região íntima, porque é importante a gente entender inervação dessa região, aonde eu vou colocar o produto, que é a mesma situação de uma harmonização facial. Então, eu preciso entender tudo que acontece nessa região, o que pode e o que não pode ser colocado. Então, isso eu já venho trabalhando desde 2019 com relação a essa parte do rejuvenescimento íntimo. Sempre quando tem um protocolo novo em congresso, eu gosto sempre de fazer essa utilização, ver até onde a gente vai conseguir esses resultados com as pacientes, né? Então, às vezes, as minhas pacientes, que já são pacientes antigas, eu já chamo elas, olha, eu estou com um protocolo novo, eu gostaria de ver como é que ele vai ficar, você poderia vir, elas aceitam vir, e eu aplico nelas aquilo que eu aprendi de novo, né? E dentro ali do instituto, a gente tem os cursos VIPs, né? Então, como eu fui professora universitária há 15 anos, então isso fica muito mais Quando a fácil. gente sai da docência, a É, docência na, tá, a gente não não deixa, abandona, não né? deixa. Então, hoje eu tenho os cursos VIPs dentro do instituto com relação à harmonização íntima e harmonização facial e corporal também, né? Que não desmembra da gente ali. E fora isso, a gente tem também os nossos estágios. Então, com essa demanda de aumento do rejuvenescimento íntimo que aconteceu na sociedade, porque está muito para frente isso, nos últimos anos tem se falado muito, os acadêmicos eles estão muito curiosos. Então, ali dentro do instituto, a gente tem as parcerias com as universidades e os acadêmicos estão vindo para dentro do consultório para poder aprender sobre o rejuvenescimento íntimo. Nossa, Porque começam a ver no Instagram, ver eu falando, né? Perguntou sobre Marcela Grisotti, algumas pessoas já estão linkando. Ah, ela é nutricionista e também é biomédica e faz rejuvenescimento íntimo. E aí as pessoas ficam curiosas. Hoje eu tenho até lista de espera de acadêmicos por semestre para poder fazer parte ali dentro do instituto, para poder aprender como é que entender. trabalha com essa região. Não, muito bacana. E trabalho muito bonito isso, porque Sim, você tá compartilhando o seu conhecimento e multiplicando pessoas que vão conseguir impactar vidas como sim. você tem impactado nessa jornada. E, Marcela, você falou que dentro da clínica você faz tudo isso. Como que eu faço hoje para chegar até você? Eu te encontro onde? Rede social? Qual perfil? Qual endereço? Você atende só em Campo Grande? Você atende fora? Como que a gente faz para conseguir chegar a essas maravilhas e ficar assim com a perereca linda?
Bom, nas redes sociais, o pessoal pode mandar mensagem ali no Instagram, tanto no meu perfil físico quanto no meu perfil do instituto. Então, o físico é o doutora Marcela Grisoshi e o do instituto é Instituto Marcela Grisoshi. Colocando ali uma mensaginha, gostaria de uma avaliação, a gente pede o telefone e aí eu passo para minha secretária, porque eu que cuido das mensagens que chegam no Instagram. Então, eu consigo conversar com o paciente fora do horário, depois das 18, depois das 19, eu consigo responder. Existe o telefone da empresa também, né, que é onde as pessoas entram em contato para poder saber sobre o procedimento. E também, ou no meu telefone pessoal, que alguns clientes também têm o meu telefone, que porque me conheceu, às vezes, na faculdade, trabalhou comigo. E a outra situação é você entrar, ligar com a secretária e ela vai agendar uma consulta comigo. Normalmente eu atendo o rejuvenescimento íntimo segunda, quarta e sexta e sábado. E além de Campo Grande, já tem 7 anos que eu atendo Rondonópolis com rejuvenescimento íntimo. Que foi assim um momento que eu fui para lá para poder ver como é que seria essa nova abertura. Então lá eu tenho um consultório dentro de uma clínica, aonde eu vou uma vez por mês e durante 2 dias eu atendo rejuvenescimento íntimo em Rondonópolis. Durante 2 dias por mês. 2 dias por mês. Então quem é de Rondonópolis já E região, né, porque na região eu é por isso porque o atendo. pessoal vai, né, Vai. É vai. muito próximo. Rondonópolis ali tem várias cidades muito próximas que fazem essa conexão. E o bom do rejuvenescimento íntimo é que eu fiz o procedimento, eu gostei, eu sempre vou abrir, né, com a minha amiga, chamar alguém para poder indicar alguém. Eu falo que a propaganda muito do rejuvenescimento íntimo é boca a boca. É boca a boca. É porque tem muito tabu. Como foi para você vencer esse tabu que tem da região íntima? Olha, eu amo tratar as pererecas, né. Tem gente que não gosta, fala: "Deus me livre, não quero ver", né. Eu amo tratar as pererecas, assim, eu acho que é uma coisa muito íntima nossa. Eu gostaria que se alguém, né, hoje porque eu faço em mim também, né, mas assim, já pensou você chegar a uma coisa que te incomoda e você ficar feliz com aquilo que te incomoda e você ter prazer de colocar uma roupa íntima, De não de marcar. de não Porque às vezes você marcar coloca uma roupa de malhar e marca. e estar confiante na relação sexual, isso é muito importante para a mulher, isso mexe com a autoestima. Então, assim, num primeiro momento, às vezes as mulheres ficavam até sem graça de tirar a roupa, porque tem que tirar a roupa para poder tratar. Tem que ficar sem a parte de baixo. Às vezes tem algumas que deitam na maca com a calcinha, tá, mas eu preciso que você esteja Eu sem preciso acessar o produto. eu preciso que você esteja sem a calcinha. Ah, tá, então eu vou ter que tirar. E aí, às vezes, fecha a perna e tal. Falando, ó, tem que ficar relaxada, porque eu preciso entender o que é que está acontecendo e avaliar, né? Mas, assim, num primeiro momento foi muito interessante essa conexão. Né, essa conexão mulher com mulher, né? Mulher Uhum. com mulher, ela vai contar aquilo que te incomoda. Às vezes tem coisas que eu escuto no consultório que ela nunca contou para amiga, ela nunca Nunca. contou para psicóloga. Né, e às vezes, né, nunca contou para ninguém, nem para o marido que aquilo incomoda ela. Uhum. E eu escuto, e aí a gente vai propor as soluções para cada um daqueles problemas que ela tá me trazendo. É porque tem muito tabu, né, eu vejo assim, pela minha família. A minha mãe chegou a fazer uma cirurgia para levantar a bexiga, porque estava tendo escape de urina. Eu tenho outra tia também que precisou passar pelo mesmo procedimento e passou pelo procedimento, só que deu falha, até hoje ela vem sofrendo, tela, incomoda, tudo. Agora eu fiquei pensando, eu falei assim: se essas mulheres, né, minha mãe, minha tia, lá no início, quando começou, se elas tivessem tido acesso ao que você faz, será que elas precisariam passar por uma intervenção cirúrgica? Não, elas não precisariam passar por uma intervenção cirúrgica. Eu falo sempre assim, que quanto mais a gente vem para prevenção, com 28, 30, 35 anos, a gente está adiantando um processo lá na frente. Todas nós vamos envelhecer. Todas nós vamos ter problema com o hormônio, que pode atrofiar, pode gerar uma frouxidão por conta de uma cesárea ou de um parto normal ou um parto natural. E esses hormônios vão trabalhar para que fique tudo pior, essa função,
na região íntima, conforme a gente vai aumentando a idade, vai declinando isso aí. E aí, o que que acontece? Se eu começasse com essa prevenção, tive o meu primeiro parto, percebi uma perda de xixi, já fizesse a radiofrequência, isso já vai me adiantar um processo lá na frente. É que muitas vezes a pessoa deixa a urina estar com escape muito durante o dia para poder vir resolver. E aí é indicada a cirurgia. Faz a cirurgia e eu já tenho esses dados de consultório de tratamento comigo. 100% das mulheres que colocaram a tela, 6 meses depois, elas vão ter a perda de novo. E aí o que acontece? A gente tem que trabalhar a radiofrequência junto, porque a radiofrequência ela vai fortalecer essa cavidade pélvica dela e as ondas eletromagnéticas vai estimular o colágeno dentro da região íntima. Então, ela não teria mais isso para frente, entendeu? Então, a associação das duas coisas é interessante. Já fiz a tela, então eu já posso fazer a prevenção. Porque teria que colocar a tela, fazer a prevenção com a onda eletromagnética e fazer a fisioterapia pélvica, que muita gente não faz a fisioterapia pélvica pós-cirurgia. Colocou a tela e continuou Achei que que resolveu o tudo. processo de envelhecimento continua. Começa a ceder tela com pele que está envelhecendo e que está caindo. Vai caindo tudo internamente da região íntima. É igualzinho o que acontece no rosto, o Nossa, desabamento. Marcela, você fez abrir a minha mente num tanto que você não tem noção. E olha, eu mesma vou compartilhar esse episódio com muita gente, porque as mulheres precisam desse conhecimento. E não, muitas não conversam. não, Tem mulheres, por exemplo, assim, que você vê elegante, mas que ela está passando por um problema, que é a perda de xixi. Ela está usando mods, ela está usando aquela calcinha geriátrica e ninguém está sabendo que isso está acontecendo. Por quê? Porque ela está perdendo xixi no dia a dia dela, que é uma frouxidão, que é uma condição funcional da região íntima. e Mas que a Marcela resolve. que a gente tem tratamento. Marcela, foi maravilhosa essa conversa nossa. Você me deu vários insights. Pode ter certeza que eu vou virar uma paciente sua. Muito bom isso. Você esclareceu todas as dúvidas que eu tinha, porque é o maior medo. Eu já tinha ouvido falar, mas falei assim, cara, vai doer. Vai doer. Porque se eu fiz laser, doeu pra caramba, então vai doer. Não. E você tirou vários tabus que eu tinha e não tinha com quem conversar, com quem esclarecer. E pode ter certeza que muitas mulheres vão ser impactadas por isso. Sim. E com certeza vão tá te procurando. Porque como você falou, é a prevenção. E ela tem que começar cedo. Tive o primeiro parto, eu já tenho que prevenir. Independente da idade. Independente da idade. Principalmente se ela teve um parto normal ou natural. E que essa criança, esse bebê, teve entre 3 e 4 quilos. Ela tem que fazer a prevenção, porque tudo muda internamente dentro da gente. Então, prevenindo, você vai lá na frente não ter problemas com essa questão funcional da região íntima. Nossa, outra informação valiosíssima que eu e 99% das mulheres não sabiam. Mas também tem a questão da mulher que não teve filho. Ela também envelhece normalmente. Então, se ela envelheceu, a gente também precisa tratar. Então, não necessariamente ela precisa ter filho para acontecer um problema. Né? Ela está com 40 anos, com 50 anos, a região íntima dela também está envelhecendo. Só que ela tem uma outra estrutura, diferente daquela que já teve parto. Então, se a gente rejuvenesce ali, fortalece e estimula colágeno, ela vai ter uma região que não vai te incomodar ali com 70 anos, com 80 anos. Então, assim, resumindo, aquela que teve filho te procura. Sim. Imediatamente após a recuperação do parto, para já começar essa prevenção. Sim. Aquelas que não tiveram filhos ali pelos seus 35 anos, começou a sentir, ou aquelas que têm às vezes uma genética já propensa para te procurar e fazer a prevenção, para ter uma qualidade de vida saudável na velhice. Isso mesmo. Nossa, foi maravilhoso, Griselda. Gratidão pela sua participação. E foi incrível, pode ter certeza que vai revolucionar. Obrigada. É um assunto que eu amo falar, né? E estou à disposição, tá? Quem quiser mandar no direct do Instituto ou no meu pessoal, ou marcar uma consulta comigo para conversar sobre o que te incomoda, eu estou aqui para te esclarecer. Obrigada, Marcela.